Caio e Renato, o Fortaleza nos últimos anos encantou o país com conquistas impressionantes, muito mais do que a gente imaginava, do que o futebol nordestino já tinha conquistado, já tinha conseguido. Será que o Fortaleza está, nesse momento, preparado para uma nova realidade? Como o próprio Marcelo Paes falou, hoje o Fortaleza é time que luta contra o rebaixamento. Não é só pela posição, não. É pelo que vem jogando. Eu queria ouvir vocês. É pelo que vem jogando mesmo, José, porque pontuação tá ali no bolo ainda. A questão é que quando faz inclusive o flashback com 2022, aquele time de 22 não jogava tão mal, além da questão que a gente já falou bastante sobre aquela janela foi de uma eficiência que normalmente você não encontra. O jogo de ontem, principalmente o primeiro tempo, é qualquer coisa de lamentável. É até complicado a gente falar do jogo, porque tanta coisa já aconteceu dentro da partida, mas a gente não pode ressaltar de que jogar mal é do jogo, você perder é do esporte, mas você não competir de jeito nenhum como o Fortaleza fez no primeiro tempo contra o Cruzeiro é vergonhoso. O Cruzeiro fez 2-0 e podia ter feito muito mais. No segundo tempo tem ali um brilhareco, muito mais algumas mudanças, a entrada do Pochettino, mudança de sistema, enfim, mas muito pouco, se deve até muito mais ao relaxamento do Cruzeiro. E tudo que vem a galope depois é a história da bola de neve que está se desenhando desde o início do ano. O time não consegue ser minimamente consistente em boas atuações. A paciência do torcedor diminuindo. Os reforços que vieram, nenhum entregou. Uma mudança no departamento de futebol que até agora não se terminou. Então, vai ter janela? Quem vai fazer essa janela? Quem vai estar à frente dessa janela? E tudo isso acaba que o para-raio, o cara que está à frente, é o Vojvoda que acaba se desgastando no meio disso tudo e tendo a atitude que teve ontem. Que eu não consigo, para falar bem a verdade, nem criticar. Acho que o cara pode chegar no momento, desde que ele não se respeite de ninguém que ele está ali na frente, simplesmente não querer falar porque a situação de fato é muito grave. A sensação que me passa é que o Fortaleza reza, torce para chegar logo a pausa para o Mundial de Clubes e aí tentar fazer algo que a gente já comentou diversas vezes que o Fortaleza fez bem, mas o cenário não mostra que talvez isso vá ser feito de forma correta de novo. Que é recalcular completamente a rota. O fato é que nesse momento é um time em queda livre esportiva de pontuação, em queda livre de atuação, e a gente falava lá na semana passada, vinha uma semana de jogos complicados. Era um jogo eliminatório, um jogo só contra o Retrô, já que tinha sido empate o primeiro jogo, traiçoeiro. Um Cruzeiro bem no campeonato. Racing na Argentina e simplesmente o Flamengo no Maracanã. É só no meio desse turbilhão todo que o Fortaleza tem que tentar se reencontrar depois de uma partida brincadeira, lamentável, um primeiro tempo então, sem digno de nota nenhum que o Fortaleza fez contra o Cruzeiro. Sabe qual é a diferença que eu acho, sabe, Renato, o pessoal que está acompanhando a gente em casa? É que o Fortaleza ele mantém um padrão de atuação. Para mim não teve surpresa nenhuma. A questão é o seguinte, a questão é que o Fortaleza, em vez de ter enfrentado o mascote do Retrô, ele enfrenta Gabigol. E aí, quando você joga mal, o outro time que é muito melhor é avassalador. O Cruzeiro poderia ter massacrado o Fortaleza ontem, né? Primeiro tempo foram 14 finalizações do Cruzeiro. 14 finalizações. E só completando o que o Caio disse, a minha questão é que a grande complexidade do futebol, para um gestor de futebol, é administrar as crises. Porque quando está tudo bem, administrar fica muito mais tranquilo. Os resultados fortalecem o trabalho, vão dando credibilidade às escolhas que são feitas. Ao mesmo tempo, o futebol é uma série de escolhas, é uma série de apostas. E o Fortaleza fez apostas esse ano em jogadores que tinham um histórico muito positivo. Paul Fernandes, por exemplo, que veio do Boca Juniors. O Davi Luiz agora é multicampeão por onde passou. O Davidson, jogadores que... O Diogo Barbosa, jogadores que durante muito tempo deram resposta nos clubes que eles passaram. A grande questão, e a gente falou isso aqui muitas vezes, é que o Fortaleza, para bancar aquilo que fez, sustentou, dizendo que o time acreditava. O Vojvoda falou isso, o Marcelo Paes falou isso, a diretoria de forma geral, e acho que nesse aspecto os caras estão certos. Eles fizeram uma aposta e estão bancando aquilo que eles fizeram, até porque nos anos anteriores as escolhas acabaram dando certo. O problema é que o gestor ele precisa encontrar o equilíbrio de até que ponto você acredita naquilo que você está fazendo e até que ponto também você vai dar o tempo necessário para que os resultados apareçam. O futebol ele é muito implacável. Ele muitas vezes ele não perdoa. Então Fortaleza sustentou e acho que durante muito tempo isso fez sentido, mas a série de más atuações, a série de más escolhas, as constantes trocas do próprio Vojvoda, que outrora foram vistas como algo muito positivo, hoje elas não acontecem, elas não fazem o time desenvolver, pressionam esse trabalho que era tão sólido.
Hoje é uma série de dúvidas, é uma série de questionamentos ao trabalho do Vojvoda. É um treinador que agora já muda errado, que não tem um padrão de time, que não encontrou um time titular que funciona. É uma diretoria que fez escolhas extremamente questionadas, que teve problemas internos. A gente lembra da saída do Alex Santiago, a gente lembra da saída do Bruno Costa. Então já não é um ambiente tão estável e isso compromete muito a sequência do trabalho. E para mim o grande ponto agora que o Fortaleza vai ter que fazer é estancar essa crise. Eu acho que o Paes fala corretamente em dizer que agora a briga é para não cair, que a briga agora é para estabilizar. Puxar para baixo a expectativa anterior. Não adianta agora querer vender uma ilusão e acho até que não foi isso que eles fizeram durante um certo período. Mas agora é puxar para a realidade. Mas você, quando é quarto colocado do campeonato anterior, você traz essa... A realidade escancarou um problema que agora eles vão precisar lidar. E é interessante falar, só pedir, José, que a gente fala as contratações não deram certo, o elenco do Fortaleza não tem nenhum menino. Era isso que eu ia falar. O jogador que a gente pode apontar garoto ali é o Gustavo Mancha. Mas isso não tem relação com influência, assim, né, cara? É impressionante que eu acho que às vezes dentro do próprio jogo você não vê os caras chamarem a responsabilidade para si. Okay. Nesse aspecto, é um time que, tipo, só tem cara passado na casca do alho. O que pode também tornar isso mais difícil. A gente Depende tem muito o da Vojvoda, situação. por exemplo, que é um baita treinador e a gente já falou isso aqui N vezes, mas talvez pela primeira vez, assim, ele vai ter um elenco muito cascudo e não é que ele não saiba lidar, mas ele vai ter problemas diferentes, ele vai ter problemas mais complexos. E para mim, a reação do Vojvoda ontem em não dar a coletiva, não dar a entrevista, a reação o próprio pronunciamento do Marcelo Paes mostram que há problemas muito maiores ou muito mais diferentes daquilo que aconteceu em outros momentos. Como em 2022, parecia um Fortaleza muito mais coeso. Hoje a gente vê o Vojvoda... Vocês viram o que aconteceu em campo. Essa, para mim, é uma aspa muito forte. A torcida quer resposta, pois veja o que aconteceu no campo hoje. Então, assim, é um momento de turbulência que vai precisar realmente ser trabalhado. E falando em coletiva, a gente falou aqui da coletiva pós-jogo contra o Retrô. Que eu até comentei aqui, que me passava uma sensação de quase um pedido de ajuda. Do tipo, precisamos nos juntar, precisamos ver, diagnosticar o que estava acontecendo. A de ontem talvez seja só a gota d'água geral, do tipo, eu não tenho mais o que falar. Eu falei contra o Retrô no jogo de Recife. Já aquela coletiva do jogo de Recife. E nós estamos falando de um cara que não é muito afeito a grandes frases, e muito menos, vou usar a expressão que eu usei na semana passada quando a gente comentou a coletiva do jogo contra o Retrô. O Vojvoda nunca foi um treinador do eu ganhei, a gente empata, vocês perdem. Ele nunca foi de jogar a bronca pro grupo dele, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele sempre falou, eu confio nesses jogadores me deram resultado com esses jogadores que a gente conseguiu fazer aqui. A paciência esgotou e tá muito claro que o negócio interno é sério. E por isso que essa coletiva me preocupa. Exato, porque não é que ele muda o perfil dele, mas ele mostra que ele não defendeu do mesmo jeito que ele defendeu em outros momentos. Tudo que ele deve estar falando internamente é resolver externar. Ou basicamente não, ou isso. assim, o silêncio também diz alguma coisa, né?